Bom, pessoal, a gente já fez a introdução aqui do imposto de renda retido na fonte amplo dos municípios, na contratação de pessoas jurídicas e nas contratações de pessoas físicas para fornecimento de bens e prestação de serviços. Pessoa jurídica, fornecimento de bens e prestação de serviços. Pessoas físicas, pela prestação de serviços com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício, com o uso de veículos, rendimentos de aluguéis, entre outros. A sistemática da retenção na fonte da pessoa jurídica é bem simples, porque é aplicar a alíquota, entender qual é a alíquota daquela atividade, conforme anexo 1 da Instrução Normativa 1234 de 2012, e aplicar essa alíquota sobre o valor bruto da nota, não tem dedução nenhuma, é sempre sobre o valor bruto da nota fiscal, exceção cooperativa de trabalho, que o imposto de renda incide a 1,5% somente sobre a mão de obra do cooperado. Nos demais casos, é sobre o valor bruto da nota fiscal. Pessoa física, como todos já devem saber, é a tabela progressiva. É aquela tabela que vocês cadastram no sistema, né, já apuram via sistema, que vai ter as faixas de 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5% e as deduções de cada faixa. E aí, a faixa de remuneração, e aí a gente aplica a tabela e deduz, abate as deduções, tendo então o imposto retido sobre aquele rendimento. E pode deduzir, a gente vai ver isso aí, né, as deduções permitidas, dependentes, previdência, pensão alimentícia, se houver. Então, essa é a sistemática de retenção na fonte. O fato gerador, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, é o pagamento. Quando paga, é que nasce a obrigação de reter, é que nasce a obrigação tributária da retenção na fonte. Mas a Instrução 1234 estabelece que a retenção deve ser destacada no documento fiscal. É obrigação do prestador destacar a retenção no documento fiscal. Então, tem todos esses detalhes, né? Mas, regra geral, é isso. E órgão público municipal, estadual e do Distrito Federal retém somente imposto de renda. Só está autorizado pela Constituição Federal a reter o imposto de renda e ficar para si como receita própria do município, não do órgão que reteve, sim do ente municipal, do município como um todo. Ok, pessoal? Vamos adiante, então. Nós vamos tratar agora de casos específicos, né? Retenção de imposto de renda na fonte. Casos específicos. A gente vai dando umas pinceladas sobre a regra geral, mas vamos tratar aí das situações específicas também. Nós vamos aqui tratar da retenção de imposto de renda quando o órgão público contrata a pessoa jurídica, compras e prestações de serviços, aluguéis, tudo que contratar junto à pessoa jurídica, aplica a Instrução 1234 de 2012, alterada pela Instrução 2145 de 2023, que traz no artigo 2A a seguinte redação: os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, ficam obrigados a efetuar a retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. Então, a retenção, quando vocês fazem alguma operação com pessoa jurídica, é sobre tudo, exceto se houver previsão de não incidência, de dispensa, por atividade ou por produto, que nós temos na Instrução Normativa 1234, somente no artigo 4º. Ali estão as situações de não incidência e dispensa de retenção de imposto de renda quando o órgão público contrata pessoa jurídica para prestação de serviços. Base da retenção. Então, a base da retenção, aqui está estabelecido que será aplicado sobre o valor a ser pago. O percentual constante da coluna 6 não se aplica para município, porque a gente vai ver o anexo 1, a tabela de alíquotas. Na verdade, você tem uma tabela, uma coluna com a descrição da atividade,
a coluna seguinte a alíquota de imposto de renda, e as demais colunas que não nos interessam são retenções de contribuições sociais, que se aplicam só à União. Na verdade, então, a nossa coluna é a coluna da descrição da atividade e a coluna 2, que vai ser a alíquota de imposto de renda a ser aplicada à operação. Então, é basicamente isso que diz aqui, é sobre pagamento, então o fato gerador é o pagamento, né? O imposto de renda é calculado 15% sobre uma base presumida, que vai nos trazer uma alíquota simplificada. A alíquota do imposto de renda para pessoa jurídica é sempre 15%. No entanto, a base, o lucro que é considerado para aplicar o imposto de renda é diferente de acordo com a atividade da empresa. Se utiliza para fazer essa retenção, então, da Lei 9.249, de 95, que é a lei que estabelece os percentuais de lucro presumido, mas se aplica tanto à empresa do lucro presumido, como do lucro real, como do lucro arbitrado, essas alíquotas da IN 1234, do anexo 1, né, que usa como parâmetro a base do lucro presumido, mas se aplica às demais empresas quando se trata da questão de retenção na fonte. Aqui a instrução normativa começa a explicar os casos específicos, as situações específicas que demandam alguma dúvida para a aplicação da retenção das operações com cartões de crédito ou débito, né? Aqui está dizendo que a retenção será efetuada pelo órgão ou entidade pagador sobre o total a ser pago à empresa fornecedora do bem ou prestadora do serviço, né? Então, o total da nota. O pagamento com o cartão a ser realizado pelo valor líquido, depois de deduzidos os valores do imposto, né? Então, claro que eu, órgão público, quando vou pagar, já vou pagar pelo líquido, porque o imposto de renda fica para mim. Se eu pagasse pelo bruto, aí o prestador teria que me devolver o valor do imposto de renda. Aí seria um complicador aí, né? Um retrabalho, né? Então, não tem sentido. Então, como o imposto de renda fica para mim e eu sou obrigado a reter, eu vou pagar somente o valor líquido do imposto de renda para o prestador. Uma nota de 10 mil reais, eu vou pagar ali com cartão de débito, vamos dizer assim, né? E vai ter retenção de 480, 4,8%. Então, eu vou pagar para ele 9.520. A minha despesa continua sendo 10 mil, só que eu tenho uma receita aí de 480. Por isso que eu vou pagar para ele o líquido, só os 9.520. Essa é a sistemática da retenção. Então, sempre a gente vai ver que em outros casos a gente vai voltar a falar sobre pagar sobre o valor líquido aqui nas explicações da Instrução Normativa 1234 de 2012. Novamente aqui, então, ó, os documentos de cobrança que contêm o código de barra, fatura de energia, boleto de fornecedor, fatura de água, fatura de telefone, tudo isso a gente tem que reter, sim. Temos que reter de todas essas operações. Lembra que incide sobre tudo, a não ser que tenha alguma dispensa ou não incidência na legislação. Então, a nota fiscal vai vir ali pelo valor bruto e aí tu vai ter o destaque da retenção, que tem que destacar na nota. Você vai abater esse imposto de renda e vai pagar o valor líquido. O boleto já tem que vir com o valor líquido da operação para que você possa fazer o pagamento de forma correta. É isso que está dito aqui no artigo 11 da Instrução 234, novamente. Aqui é a nossa base, é a Instrução Normativa 1234 de 2012. Quando mudar de legislação, eu vou falar aí para vocês, tá ok? Tudo certo? Dúvida vocês podem depois colocar aí nos comentários, vai ter um campo aí para comentário, e aí fazer perguntas e vocês colocam e a gente vai, esse questionamento vem direto para o professor e a gente responde, tá? Porque é bem aqui objetivo, como faz? Já tem que vir a fatura pelo valor líquido, não veio, manda alterar. Né? Tivemos muitos problemas com energia elétrica, com telefone, né? com fatura de água, agora parece que está regularizando. Né? Tem serviços que ainda teimam em não reter, diz que não tem como, mas todos têm, porque a União já retém isso desde 96, né? E as empresas já estão acostumadas a fazer essas retenções. Por quê? A maioria das empresas contratam com um órgão público federal alguma situação
elas têm, né, e já tem ainda mais as empresas maiores, por exemplo, de telefonia, de energia elétrica, né? Quase todo município aí tem algum órgão da administração pública federal que consome energia, que consome água, que consome telefone, e vai ter que ter a retenção aí nessas faturas, já tem que ter desde 96, e então não tem sentido eles dizer que não tem como fazer essa retenção e não onera para eles, e, enfim, tem que destacar a retenção, tem que vir já no código de barra, tem que pagar com cartão de crédito, débito pelo valor líquido, né, para que vocês possam arrecadar essa receita para o município, para o estado ou para o Distrito Federal. Aqui temos uma situação que o pessoal acha mais complexo, que agências, temos várias situações que são similares, assim, de o procedimento operacional para fazer a retenção, para que o órgão público possa reter, né? Agências de viagem e turismo são agências que intermediam operações, né? Elas contratam em nome do órgão público, em nome do contratante, né? Subcontratam lá com empresas de ônibus, empresa aérea, né? Hotéis, locação de veículos, tá? E tudo isso tem retenção, né? O contratante, na verdade, é o órgão público. A agência de viagem é uma mera intermediária. Então, se a agência de viagem, aqui diz todo o procedimento operacional, que a agência de viagem vai emitir a nota fiscal da comissão dela, com a retenção de imposto de renda, vai emitir faturas dela para cada prestador que ela intermediou junto ao órgão público, lá para o hotel, companhia aérea, empresa de ônibus, né? Empresa de locação de veículos, e essas faturas vão vir com as identificação desses prestadores, com o valor que cabe a cada um, com a devida retenção de imposto de renda. Se alguma dessas empresas, inclusive a própria agência de viagem, for empresa do Simples Nacional, for empresa isenta ou dispensada da retenção, nessa não vai ter retenção, essa tu vai pagar, o órgão vai pagar pelo valor bruto. Mas nas demais, tem que, se for lucro presumido, lucro real ou arbitrado, vai vir, né, o órgão público vai pagar tudo para a agência de viagens, que foi quem ele contratou, mas quando for pagar, a agência de viagem vai fornecer a nota dela e as faturas dos outros prestadores, já com o valor líquido do imposto de renda, para que o órgão pague só o valor líquido, para que ele arrecade essa receita que é sua, conforme a Constituição Federal estabeleceu, conforme decisão do STF. Esse é o procedimento, então, para agência de viagens. Na sequência aqui do artigo 12 aqui, nós temos então o procedimento operacional, como que a agência de viagem tem que fazer. Ela apresentará um documento de cobrança ao órgão ou à entidade observando o seguinte: apresentará fatura e nota fiscal em seu nome, somente em relação ao valor cobrado pela intermediação, aquela que eu falei da comissão, né? Ou pela prestação de serviço de agenciamento. E daí, no nosso próximo slide, que a gente já vai passar aqui, ele estabelece que a agência apresentará faturas, né, o que eu falei antes, de sua emissão, separadas por prestador de serviço, das quais deverão constar nome, razão social, número de inscrição, número de inscrição do CNPJ, nome do usuário do serviço, né, os valores, as retenções, tudo certo, tá? Para que o órgão público possa fazer o pagamento já pelo valor líquido. Esse é o procedimento, então, que é similar nos demais, tá? Que a gente vai ver aí para frente, tem alguns casos como propaganda e publicidade, como a intermediação do empresa que faz gerenciamento dos postos de gasolina, gerenciamento de oficinas, né? Então todas essas têm esse procedimento aí padrão para possibilitar que se faça a retenção em cada um dos prestadores da operação, porque o órgão público tem que ter todas essas informações também para poder fazer a informação na EFD e REINF depois. Tem que cuidar para que essa informação, porque essas situações venham de forma correta, venham conforme prevê a norma, né, de nota da agência, nota dos demais prestadores de faturas, para que se possa identificar corretamente, se lançar na REINF o valor a que cada um recebeu na operação essa que foi intermediada pela agência de viagens.
Aqui vamos passar rápido, só trata da prestação de contas da agência de viagem para os demais prestadores envolvidos na operação, tá? É só a forma como deve prestar aí essas informações. Os seguros, né? Seguros também têm retenção. O mercado financeiro, lá os bancos, cooperativa de crédito, seguradoras, todas vão sofrer retenção, 2,4%. A gente vai ver na tabelinha depois, tá? Então, nos pagamentos de seguros, ainda que por intermédio de corretora, a retenção será feita sobre o valor do prêmio que estiver sendo pago à seguradora, não deduzida qualquer parcela correspondente à corretagem. Tá? Então, se pagar, por exemplo, valores ao corretor que não seja o prêmio, vai ser 4,8, porque é demais serviços, não é seguro. Seguro é o valor do seguro, o prêmio do seguro, que incide 2,4. Outros serviços vai entrar lá em 4,8, tá? Então, esse é o procedimento aí para pagamento dos seguros e retenção do imposto de renda na fonte. Quanto ao telefone, despesas com telefone, é 4,8, a alíquota, a gente vai ver na tabelinha, é sobre o valor bruto da fatura, tem que vir já no código de barra já o valor líquido para o órgão público pagar, já deduzido o imposto de renda retido, né? No caso de aquisição de direito de uso, de pagamento de aluguel de linhas telefônicas, a retenção será efetuada também sobre o valor pago. Não tem nenhum segredo aqui, é o mesmo do mesmo que a gente já falou ali no início, né? Que tem que no código de barra já vinha o líquido, no cartão de crédito tem que pagar pelo líquido. É isso aí que está dizendo aqui o telefone. Aqui está especificado só porque o telefone é código de barra. Vejam que não vem todas as atividades aqui na instrução normativa, nem caberia, porque a regra é a incidência de imposto de renda sobre as atividades, né? Conforme a alíquota, a atividade que está definida ali no anexo 1. Mas, alguns casos que são mais, parece estranho, assim, reter de telefone, reter de energia elétrica, reter de água, né? Então, reter de publicidade, umas situações mais que não são tão corriqueiras, são diferentes, aí a instrução normativa traz essa explicação no seu conteúdo. Propaganda e publicidade é basicamente o mesmo processo da agência de viagem. A agência de propaganda e publicidade é uma intermediadora. O órgão público contrata uma agência que vai intermediar a relação do órgão público, a divulgação, veiculação da propaganda nas rádios, na televisão, nos outdoors, nos jornais. É isso que ela faz, ela intermedia. Então, ela também vai dar uma nota da sua comissão e vai dar. Tem uma diferença, tem uma regra aqui, tem uma lei, agora não me recordo o número da lei, mas já tem bastante solução de consulta da Receita também, que é permitido nesse caso, mesmo o órgão público tendo contratado a agência de propaganda e publicidade, que os demais prestadores emitam nota em nome do órgão público, já no CNPJ em nome do órgão público direto, tá? Mas o pagamento, o órgão público vai fazer para a agência de propaganda pelo valor líquido, que vai repassar esse valor aos demais prestadores envolvidos na atividade. Então, ele também tem parágrafos aqui, o artigo 16, né, que explicando o procedimento operacional, está tudo detalhado, vocês vão ter a instrução normativa na íntegra no material, então é bem tranquilo aqui para operacionalizar, né, essa situação junto às agências de propaganda e publicidade. Demais casos de intermediação: refeição convênio, vale transporte, vale combustível, cartão combustível, né, gerenciamento de oficinas, onde tem um intermediador no meio. Sempre quando tu contrata um intermediador, que não é quem vai executar o serviço, você está contratando várias empresas, você não está contratando só o intermediador, você está contratando o intermediador e mais quem vai fornecer o serviço. Então, é você que vai informar na RINF, é você que vai pagar ele, vai pagar, por exemplo, o gerenciador do cartão combustível, só que esse gerenciador, ele não é ele que fica com o produto, ele não compra o combustível para revender para você, ele só intermedia a operação. Tá? Ele faz o pagamento para os postos. Ele vai te dar uma nota fiscal da comissão dele e o correto seria até dar as notas fiscais num relatório, anexar no relatório as notas fiscais dos postos de combustíveis para você, onde ele efetua, quando você faz o pagamento, ele efetua a retenção já de 0,24 dos postos,
na nota dele de comissão 4,8. Se ele não cobrar comissão, na nota dele não vai ter, né? Aí não vai ter, a nota dele vai vir zerada, então a nota dele não tem pagamento nenhum. Então, às vezes essas empresas cobram dos postos e não do órgão público contratante, né? Também tem a situação aí na refeição convênio, no Vale Transporte. Só que tem uma situação assim, se não é possível identificar quando você, por exemplo, compra Vale Refeição ou Vale Transporte, se você não consegue identificar onde esse Vale Refeição ou onde esse Vale Transporte vai ser utilizado, aí não cabe a retenção, vai caber a retenção só na intermediação. Se essa empresa fornece a refeição convênio, o ticket, o cartão, né, cobra uma taxa de administração de você para fazer essa intermediação, essa taxa de administração ela tem que lhe dar nota fiscal e você vai reter o imposto de renda dele. Tá? Agora, se é uma compra, se você já sabe onde que vai ser usado, né, em qual prestador de serviço que vai ser usado o Vale Refeição Convênio, é só um na cidade que fornece, é só o mercado X, é para compra no mercado, aí você já retém tanto da intermediadora como do prestador do serviço. Mesma coisa Vale Transporte. Você fornece Vale Transporte, você não tem como identificar a empresa. Ou você tem, daqui a pouco é só uma, são duas uma ou duas que o trabalhador pega para ir voltar do trabalho, da casa para o trabalho para casa, é sempre as mesmas, você tem como identificar o prestador, aí você vai reter da intermediadora e vai reter também da nota fiscal ali de quem vai prestar o serviço, no caso a empresa de ônibus, né? Nesse caso a empresa de transporte. Então a intermediação sempre funciona assim, vai ter essa logística, essa questão operacional, né? Aqui trata que está em amarelinho aqui a base de cálculo para essa intermediadora vai ser o valor da comissão, da taxa de administração, né, da pessoa jurídica intermediária. E aqui também tem um regramento, eu não copiei todos os parágrafos, mas vocês vão ter a íntegra, como eu já falei. Caso os títulos ou vales ou créditos sejam de uso específico, quer dizer, quando tu consegue identificar quem é que vai prestar o serviço, né, ou fornecer o combustível, a retenção será feita em nome da prestadora ou fornecedora do combustível sobre o valor correspondente ao serviço ou ao fornecimento do combustível, conforme o caso, sem prejuízo da retenção sobre o valor da corretagem ou comissão, se devida, da intermediadora. E quando for efetuar direto à prestadora, faz a retenção direto, né? Aquela que vai fornecer alimentação ou combustível, aí aí fica mais fácil, já vai pagar pelo líquido, já faz a retenção de forma direta. Cooperativas, tá? Cooperativas tem várias, tá? Tem várias situações, mas cooperativas de trabalho e de associações profissionais, a alíquota do IR, nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações profissionais ou assemelhadas, pela prestação de serviço serão retidos, além das contribuições, contribuições aí só para a União, 1,5% de imposto de renda sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus cooperados ou associados, cujo prazo para recolhimento será até o último dia do primeiro. Isso aí não vai ter recolhimento, né? Vai ficar aí para vocês. Cooperativa de produção, quando ela faz as operações com seus cooperados, ela não fica sujeita ao imposto de renda, tá? A não ser que ela compre de não cooperado e venda esse produto, aí é sobre essa operação, né? Às vezes para completar um lote, ela faz uma operação com não cooperados, se o cooperado não tem todo o lote que ela tem que vender lá para uma indústria, enfim, né? Aí, mas as operações com não cooperados, aí ela paga imposto de renda normal. Agora, se for com cooperados, operações com cooperados, ela não paga imposto de renda. Cooperativa de agricultores também, né, não tem a retenção do imposto de renda, né, é considerada uma cooperativa de produção. Agora, cooperativa de consumo, se eu monto o mercado de que é uma cooperativa e adquire o produto de terceiros para vender como se fosse uma empresa normal, ela vai sofrer a retenção lá 1,2% sobre a comercialização dos produtos, né, que a gente vai ver que produtos aí retém 1,2% de imposto de renda. Hospitais, a lei do lucro presumido já estabelece que hospitais, atividades hospitalares, é 1,2%, equipara lá comércio, indústria, né, porque é questão porque é para o bem da comunidade, para a saúde humana, né, é um serviço, né, louvável, assim,
etc., a alíquota de retenção, a alíquota do imposto de renda dessas atividades é menor. Então, hospitais é bem tranquilo, atividades envolvidas voltadas diretamente à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos assistenciais de saúde, que desenvolvem as atividades previstas, né, na Resolução 50 da Anvisa, tudo certo, é 1,2% sobre o valor bruto da nota fiscal. Agora, serviços hospitalares prestados por pessoas jurídicas, sociedade empresária, né, que obedece às normas da Anvisa, que é uma empresa realmente, que tem uma estrutura de empresa, tem vários sócios, tem funcionários, oferece consultas, exames, internações, né? Aí essa tributa 1,2. Agora, aquela empresa que é um médico, que tem um CNPJ, que faz CNPJ só para poder ser contratado, para atender dentro dos postos do município, é 4,8. Aí ele não é considerado, não entra nesse artigo 31 aqui, como clínicas médicas, né, similares a hospitais ali, que tem todos aquela gama de atendimentos, que tem um privilégio ali da lei do lucro presumido, que tributa o imposto de renda a uma alíquota menor. Então, nesses casos, onde é só um CNPJ, aquela empresa, aquele clínica faz só consultas, né? Só atende nos postos de saúde, só consultas, não tem estrutura empresarial, ela vai ser tributada a 4,8%. Bom, então aqui a questão da obrigação da retenção, está ali no parágrafo 6º do artigo 2º-A, estabelece que é a obrigação do fornecedor, prestador, destacar no documento fiscal o valor do imposto de renda a ser retido na operação. Declarar isenções e imunidades. Lembra que a gente falou que o imposto de renda, nesse caso, onde estamos aplicando desde 2021, o STF decidiu que os municípios, os estados e o Distrito Federal também pode aplicar a instrução 1234 e reter imposto de renda sobre todas as compras e contratações e ficar com esse imposto de renda como receita própria. Existem, em princípio, reteria sobre tudo, né? Mas a legislação sempre traz algumas situações de isenção, imunidade, não incidência, que é o caso aqui do artigo 4º da Instrução Normativa 1234, que traz algumas isenções, né? Aí vai ter lá a dispensa de retenção, empresas do Simples Nacional, que já era para nós, quando a gente aplicava o decreto, também já tinha essa dispensa de retenção. Entidades isentas, associações, fundações, também, né? Sindicatos, partidos políticos, imunidade, templos de qualquer culto, órgãos públicos, tá? Então, são imunes, tá? Algumas entidades têm que fornecer uma declaração conforme anexo da Instrução Normativa 1234 de 2012, anexo 2, instituições de educação e de assistência social, para poder ter a isenção. Anexo 3, associações de caráter filantrópico e associações civis, tá? Entidades isentas, tá? Que é filantrópico, aquela que tem certificado de filantropia e não paga as contribuições patronais do INSS, né? Uma entidade beneficente, né? E as associações civis, associação empresa, associação de câmara, associação de prefeitura, associação de bairro, né? Enfim. E o anexo 4, empresas do Simples Nacional, uma declaração na forma do anexo 4, mas também pode o município substituir esse anexo 4 pela impressão lá no portal do Simples Nacional, né, do print da tela dizendo que essa empresa é optante realmente pelo Simples Nacional e a opção dela está válida. Então, algumas dessas isenções e imunidades eu vou ter que receber do prestador esse anexo, o anexo 2 para entidades de educação e assistência social, anexo 3 para associações de caráter filantrópico e associações civis, anexo 4 para empresas do Simples Nacional. Por exemplo, vocês viram que partido político, sindicato, outro órgão público, a gente não precisa dessa declaração, né? Porque isso, né, fica na cara, assim, é evidente que eles são partido político, que eles são entidades, né, imunes, né? Então, as imunes aí, templos de qualquer culto, não vai precisar apresentar essa declaração, tá? Mas as isentas aí por lei e as dispensadas de retenção que tem esse procedimento aí para cumprir. Aqui é só complementando outras isenções que está lá no artigo 4º da Instrução Normativa 1234, onde estabelece as isenções
né? Suprimento de fundos, os órgãos públicos é imune, partido político imune, sindicato, né? Então, é isso aí. Por enquanto, pessoal, nos vemos aí no próximo vídeo, tá ok?